que você faria se descobrisse que pessoas que deveriam proteger, na verdade, encobrem o horror? Hoje, revelamos uma história chocante de conivência e traição. No coração de uma comunidade religiosa, um segredo sombrio é mantido longe dos olhos do público. Você vai entender até o fim deste vídeo uma documentação que mostra toda essa ligação entre os pastores que estão em cumplicidade na história de um abuso chocante. Marcus Grubert, marido de Heloísa Rosa, foi acusado de abusar de uma criança de apenas 6 anos. Mas o que torna essa história ainda mais perturbadora é a rede de proteção formada por pastores e pelo próprio pai de Marcus. Nesse momento, Fontinelli, eu entendi que eles sabiam da verdade. E surgiu vários questionamentos na minha cabeça. Por que não foi chamada a polícia? Eu quero entender. É esse o meu questionamento. E enquanto a mãe da vítima buscava por justiça, ela descobriu uma rede de proteção que parecia inabalável. Mas o que mantém essa rede? Por que tantos líderes espirituais estão dispostos a proteger um criminoso? O devido processo legal, ele foi garantido por um juiz nos Estados Unidos imparcial, com as duas partes assistidas por advogados, e com uma decisão que, após a verificação do que foi apresentado, não há elementos mínimos para o início de uma ação penal. Os pais e pastores simplesmente fazem descaso e até rechaçam os relatos da mãe da vítima, tentando proteger o acusado. Você não tem necessidade de fazer julgamento em redes sociais, até para se condenar. Agora, isso fique bem claro, eu estou fazendo essa live porque eu não quero continuamente falar nesse assunto e não vou continuamente falar nesse assunto. Nós não vamos ficar debatendo nas redes sociais, não é o meio para julgar ninguém. Entendendo que foi Deus quem nos deu essa vitória. Sobre esse conjunto de mentiras e acusações. Os pastores da igreja Alcance, ao qual a vítima era membro, evitaram fazer a denúncia. No momento do depoimento, uma coisa que eu fiquei bastante chateada é que a pastora Juliana tinha se disposto a ir com a gente nesse depoimento, comigo e com a Heloísa, para nos acompanhar. E no momento que ela sabe que a Heloísa não vai, ela também não vai comigo E você vai entender o que há por trás de toda essa aparente conivência. Os pastores preparam para que houvesse amparo de Heloísa Rosa, chamando uma pessoa vinda de Curitiba, enquanto que não houve nenhuma preocupação com a mãe e a própria vítima. Mas a partir do momento que aconteceu esses fatos com a Heloísa, algumas coisas realmente me entristeceram. De que a igreja estaria pagando para uma pessoa de Curitiba vir cuidar da Heloísa pessoalmente. Né? Isso já me causou assim, como assim, né? Por que não pode ser alguém que já está em Orlando? Por que tem que ser pago alguém para vir de lá? Sabe assim, quando você fica assim, se sentindo... A gente não pode dizer que fomos acompanhados de perto por eles. A gente não pode afirmar isso, porque isso de fato não aconteceu. E o pior de tudo é que todos os pastores sabiam. Inclusive, em uma conversa, a mãe da vítima, Aline, a própria pastora Juliana, aparece falando que Marcus confessou o crime. Veja só. Quando a gente soube que uma amiga muito próxima da Heloísa, e foi quando ela me disse, olha, eu sei que o Marcus já confessou para os pastores. E já confessou para uma pessoa que estava junto e confessou para a Heloísa. E a Heloísa me procurou dizendo que vai criar uma narrativa contra você e que ela está de volta com o Marcus. Então foi quando eu abordei a pastora Juliana para entender sobre esse novo relato. Quando a pastora Juliana então fala, não, ele confessou pra gente, eu tenho testemunha, né, a Ilza, que foi enviada de Curitiba para cá, estava junto. Ouça a fala da pastora confirmando a confissão de Marcus Grubert. É que a Heloísa disse que um dos motivos da revolta dela com vocês é isso, que o Marcus já confessou para vocês o que ele fez e vocês decidiram não ajudá-lo. E que não ajudar o Marcus. E que é por isso que ela está de saída da Alcance. O que acontece? O Paulo não se recusou a atender o Marcos. O que a gente falou, ele confessou, a gente falou. O que a gente falou, ele confessou, a gente falou.
trama. Nesse momento, Fontinelli, eu entendi que eles sabiam da verdade. E surgiu vários questionamentos na minha cabeça. Por que não foi chamada a polícia? Eu quero entender. É esse o meu questionamento. Tá? A minha expectativa naquele momento era que os pastores fossem até a polícia e contassem naquele momento o que tinha acontecido. Quando eu entendi que isso tinha acontecido, eu procurei o detetive e contei a ele o que eu sabia. Imediatamente, o detetive tentou fazer algumas ligações para os dois, mandou mensagens, tentou entrar em contato e eles nunca responderam. É descaso após descaso. E você vai ficar surpreso em saber que essa pessoa que veio cuidar de Heloísa foi a mesma que veio cuidar de uma outra vítima. É importante você entender que quando o Marcos é preso e isso vira notícia no Brasil inteiro, aparece mais uma vítima no Brasil. Uma ex-assessora que se diz ter sido estuprada por ele. Isso já me causou uma consternação. Mas sabe o que me trouxe mais tristeza? É ter entendido que a mesma pessoa enviada para cuidar da Heloísa aqui por 15 dias foi ela que cuidou dessa vítima também, em Curitiba. A mesma pessoa. Eu falei, como assim? Sabe quando você se sente assim... Peraí, tem alguma coisa acontecendo por trás de mim e eu não tô sabendo? E agora, você irá entender qual é a ligação entre os pastores da Igreja Alcance e os pais de Marcus Grubert, e por que eles querem tanto abafar o caso. Por que houve essa insatisfação por nossa parte? Veja, se nós estamos dentro de uma igreja onde o abuso aconteceu entre 2 membros da igreja, né? E aí nós temos uma liderança que vem constantemente de Curitiba para cá, né? E eu tô falando claramente agora a respeito do pastor Luciano, que sempre foi uma pessoa que eu admirei profundamente. Ele veio para cá nesse meio tempo, mais de 8 vezes, e quando nós nos aproximamos, depois de entrar numa fila, a gente se aproximou e ele olhou pra gente e disse, eu estou em oração por vocês. Foi a única coisa que ele falou, ele não trocou uma palavra com a gente. O silêncio dos pastores é ensurdecedor. E agora, vamos entender o motivo mais provável desse silêncio com essa descoberta que vai te chocar. Documentos judiciais revelam que há uma conexão direta entre os pastores da igreja e os pais de Marcos. Legalmente, eles estão todos entrelaçados. Documentos mostram que os pastores Paulo e Juliana Subirá utilizaram o ministério já existente de Irineu Grubert, pai do Marcos, para formar a Igreja Alcance legalmente. Eles assumiram o antigo ministério Irineu Grubert como presidentes e modificaram o nome para Alcance Church. E ainda como parte da diretoria, a surpresa vem. Heloísa Rosa e Marcus Gruber estão nas posições de tesoureira e secretário, respectivamente. Conhecendo esse contexto, é possível entender a atitude dos pastores de serem discretos a ponto de abafarem o caso. Essas pessoas, que deveriam promover a justiça, trabalharam incansavelmente para encobrir o crime. Esses líderes religiosos, que pregam sobre moralidade e retidão, são cúmplices no encobrimento de um crime hediondo. Mas juntos, podemos quebrar esse ciclo de conivência e trazer justiça para aqueles que foram silenciados. Compartilhe essa história. Faça a diferença.